Ele passou vários exames, né, para ser feito, fiz e marquei uma outra consulta. Ele falou: Silvia, você tem 11% de voltar a enxergar desse olho. Meu Deus. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz E isso. para quem sempre ouviu que não tinha jeito, o Senhor foi lá e acendeu. Teve um pouquinho de esperança ali. Não pelo que ele falou, mas o que Deus podia gerar através daquilo ali. E ali eu fui colocada na fila novamente do MG Transplante. Até então o hospital não fazia porque eles estavam preparando para poder fazer. Que alegria! Graças a Deus, a esse eterno, maravilhoso Deus que tem feito por nós todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Eu começo aqui um podcast com meu coração. Eu começo hoje com o coração desse tamanho por tudo que Jesus fez na vida dessa pérola, uma pérola negra, maravilhosa, transformada, liberta, curada pelo poder desse Cristo, nosso Senhor e Redentor. Eu estou muito mesmo agradecida e feliz por tudo que Jesus tem feito aqui, que só Ele poderia e pode fazer na vida do ser humano. Sejam todos bem-vindos aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. Que alegria, que bom poder falar que o nosso Senhor, o teu Senhor também, continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Gente, a minha convidada, uma ilustre mulher, filha de um Deus poderoso, que amou ela tanto, mas amou tanto, que foi lá no fundo do poço, abraçou e tirou ela. Ela, um pouquinho só, tá? Para vocês ficarem com vontade de ficar comigo até o finalzinho. Porque no final ela vai orar profetizando cura e libertação. Isso mesmo, porque o testemunho dela tem tudo a ver com cura e libertação. Gente, por favor, não fica só assistindo e ouvindo. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe, deixe eu saber de onde você está nos vendo. É uma alegria, tá? Eu fico muito feliz quando eu recebo aquelas mensagens. Olha, aqui é do Espírito Santo, da Bahia, Estados Unidos, Europa, Argentina, Itália, Japão. Gente, o mundo todo conectado ali, maratonando o Resgatando Valores. Quem faz isso? Jesus, e eu só obedeço, porque isso o Senhor colocou nas minhas mãos para gerenciar e escolher a dedo. Aqui não vem qualquer um não, tá? Vem quem Jesus prepara a dedo as pessoas para aceitar, contar esse testemunho ou abrir a palavra para aplicar aqui uma aula conforme o Senhor preparar. Tudo bem? Que bom, gente. Feito tudo, falado tudo isso, eu já vou passar a fala para essa ilustre mulher de Deus, mas eu quero dizer que ela não veio aqui de pertinho, não, de São Paulo. Ela veio lá de Governador Valadares, Minas Gerais, né? Eles são pastores do Ministério Adoração e Vida. A pastora é mãe de duas pérolas também, que é a Laís e a Letícia. Recebam meu beijo, meu carinho e o meu abraço. Ela disse que a mãe dela gerou na dor. E eu fiquei assim, querendo entender que dor foi essa, que gestação foi essa. E ela vai explicar. Que com 7 anos ela foi obrigada a trabalhar para ajudar a família. 7 anos é uma criança. E o processo ela vai desenvolver, contando como foi isso. Ela desenvolve também uma doença, ceratocone, uma doença degenerativa. Ela passou por 2 transplantes. Ela que vai contar a testemunha dela, mas eu vou adiantando aqui para o meu pessoal saber que eu estou super conectada, entendida do assunto. Ninguém vai pegar a Zia aqui de surpresa. Verdade.
Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Comente, compartilhe, diga para mais um, para mais dois, que Jesus aqui do Resgatando Valores tem curado, salvado, libertado pessoas através de testemunho. Testemunho também é a palavra de Deus pregada, anunciada. Testemunho é a validação daquilo que Jesus fez na vida do filho, da filha, do servo e da serva, como a marca que ele continua fazendo. Existem sofrimentos nas nossas vidas que são permissão do Senhor para que nós continuamos firme com ele e que tudo essa provação ou essa dor vira testemunho. Por isso que ela disse que ela viu a mãe dela gerar na dor. Tá bom? Fica comigo. Muito obrigada por vocês todos existirem. Vocês são tão importantes quanto essa maravilhosa está aqui, né, conectado. Vocês aí na sua telinha do celular ou no seu televisor. Recebam o meu carinho, o meu abraço e que Deus dê graça para você ouvir tudo o que nós iremos juntos aqui ouvir, o que Jesus fez na vida da pastora Silvia Barra. Pastora Silvia, linda senhora, tá? Obrigada, amada. Eu quero que a senhora fique muito à vontade para contar para mim, para todos os meus ouvintes, o que Jesus fez na sua vida, como foi esse encontro com Jesus, que foi, né, um pouco lá na sua infância. Sim. O tempo é seu, a mesa é sua, fica muito à vontade, derrama aqui sem economizar. Amém. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Senhor, porque, na verdade, é o Senhor quem nos apresenta. Glória Então, ele a já Deus. sabia desse dia, já sabia desse momento e dessa hora. É verdade. E, como a missionária já falou, meu nome é Silvia, tá? Tenho 55 anos. Ui, E, sim, Linda, o Senhor é maravilhoso. Tenho 55 anos. acho que eu vou chegar e nisso, eu, entendeu? com certeza, e plena, viu? Não, assim, pleno como você, sem rugas e sem botox também. Amém. Enquanto não precisou ainda, né, Silvia? E Acho nem que... vai, Não, amada. né? Então tá bom. E nem vai. Então, assim, eu estou muito feliz Glória a Deus. por estar aqui, porque o Senhor já sabia desse tempo, desse momento e desse dia. E eu sou uma filha mais velha de mais 3 irmãs. E o Senhor é tão maravilhoso que lá atrás, ele já sabendo, ele me colocou em cenários que hoje eu estaria falando que ele é capaz de fazer. Glória a Deus. Minha mãe, Madalena, e meu pai, Silvio, que já dormem no Senhor. E a minha mãe, ela foi a minha referência. Uhum. É muito importante, né? Nós, mães, Sim. estarem fazendo essa ponte, fazendo esse caminho. E o melhor presente é você apresentar os seus filhos no reino de Deus. Certo. E ali uma infância bem difícil, uma infância de uma carência muito grande e algumas necessidades nós passamos, mas nós sabemos que a palavra do Senhor fala que o justo ele não mendiga o pão. Então, o Senhor, muitas das vezes, você passa por situações do maná diário que mais para frente vai servir de testemunho daquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós. Glória a Deus. Quando eu ainda era bem pequena e morávamos com uma tia em Juiz de Fora, e a família do meu pai, eles eram espíritas e geralmente, né, se pede que dê continuidade quem faz parte dessa religião. Uhum. E ali a minha tia, eu nascendo, minha tia falou para minha mãe, a entidade está pedindo ela. E eu preciso batizar ela. Batizando ela, eu preciso jogar uma fumaça dentro da boca dela e para que ela seja entregue. Só que naquele momento a minha mãe ainda não tinha tido encontro com o Senhor. Uhum. E ela negou. Ela disse que não faria aquilo. Sua mãe não aceitou? Ela não aceitou. O batismo deles seria essa fumaça? Jogando a fumaça dentro da minha boca por ser bebê, né? Uhum. E aí minha mãe não aceitou. E ela sofreu algumas retaliação no sentido, minha tia não aceitou mais ela dentro de casa comigo. Por conta disso? Por conta disso, colocou ela para a rua. E na época tinha uns carros que ficavam abandonados, que ficavam nessa cidade, e minha mãe foi dormir nesse lugar juntamente comigo. E ali, passando o tempo, a família que ela trabalhava descobriu que ela durante o dia trabalhava para eles e à noite dormia nesse lugar. Uhum. Então ela foi, alugaram, né, uma casa e ali ela foi morando e com o passar do tempo ela conheceu meu pai e eles casaram. Uhum. Casaram, foram morar em Rio de Janeiro. Então ali eu já estava com 2 anos
fomos morar no Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro a vida começou a seguir, e a minha mãe até então não conhecia Jesus. Com o passar do tempo, ela veio a conhecer Jesus, me apresentou, as minhas 3 irmãs também foram apresentar para o Senhor. Então, quer dizer, aquela linhagem toda que passa de um para outro ali, aquela maldição foi quebrada na minha vida. Glória a Deus. E a partir do momento que eu fui conhecendo, né, fui apresentada ao Senhor Jesus, ali ele já estava escrevendo uma nova história para mim. Que bênção. E é maravilhoso, né? Quando nós somos apresentados para o Senhor, ele escreve uma nova história ali, você entende que ainda há esperança. Glória a Deus. Mesmo que a árvore tenha sido cortada, ela ainda vai crescer, ela ainda vai germinar. E o Senhor não perde o controle, né, pastora? Não. Absolutamente de nada. Mesmo que Satanás, que ele não cria nada, Sim, ele copia, né? verdade. Ele deduziu que a senhora tinha já esse potencial, poderia ter esse potencial, querendo já batizar ali naquela religião para a senhora dar seguimento. Verdade. Só que Deus, pela misericórdia, mesmo sendo a sua mãe não tendo tanto entendimento da palavra na Sim, época, né? sim. Pela graça do Senhor, eu acho que por um momento ela pensa, não deixa. E se tivesse deixado, não ia impedir Deus fazer a grande obra. É verdade. Porque Deus chega quebrando toda a maldição e transformando Sim. em bênção. Na Glória a verdade, Deus. todos nós, nós somos de Deus, nós nascemos primeiro no coração do Senhor, Sim. e Ele nos manda a esse mundo com um propósito. É Existe um verdade. propósito. Porque às vezes eu poderia pensar, gente, eu nasci dos meus pais, eu não nasci dos meus pais, eu já existia no coração do Senhor. Então ele me enviou. O tempo que nós vamos viver, tudo está escrito no calendário do Senhor. É verdade. Então, ele me enviando a essa terra, nasci dos meus pais, foram situações que muitas vezes nós, como os pais, temos que tomar muito cuidado, porque com o passar do tempo, dependendo da situação, você se torna o que fizeram. Você acaba carregando coisas, situações e raízes que vai passando para filhos também. Geracionais, Geracionais, mas ali naquele momento, mesmo ainda não conhecendo a palavra do Senhor na essência, o Senhor já tinha escolhido a minha família, já Glória tinha a escolhido a Deus. minha mãe, e a minha mãe entendeu, aceitando Jesus, ela começou a caminhar, levou a mim e minhas irmãs também para conhecer esse Deus maravilhoso, que foi o maior e o melhor presente que ela poderia estar me dando. Então, a partir daí, eu fui caminhando, fui buscando, fui crescendo na presença do Senhor e voltamos para Juiz de Fora. Eu voltei com 10 anos para Juiz de Fora. Só que lá no Rio de Janeiro, com 7 anos, eu já fui e adquiri a doença que se chama ceratocone. Com 7 anos. Com 7 anos de idade. Minha mãe conta, né, que meu avô, por parte de mãe, tinha essa doença, mas por causa da época, da situação, essa doença, ele não conseguiu um tratamento, não conseguiu socorro, porque ela é uma doença, como ela é degenerativa, com o passar do tempo, que acontece, a córnea, ela vai ficando bem fininha, e o olho ele vai se tornando um bico de pato, né? E aí, se você não cuidar, não fizer o transplante no tempo certo, a tendência é o olho vazar e você perde a visão. E ao descobrir essa doença, ela começou a andar comigo para vários lugares. E a fé da minha mãe foi assim que essencial, né? Mexeu muito comigo. A Glória fé a que ela Deus. tinha de crer que Deus poderia fazer. No período de casamento, devido às situações todas que ela viveu, ela realmente teve um encontro com Jesus. Que é muito fácil você estar na igreja, você ir à igreja e qualquer coisa te parar. Mas quando você realmente encontra com o Senhor, você entende, você é esvaziada, você é desconstruída, você começa a gerar naquele cenário. Gerar na dor é você gerar no cenário que você está. Você entender que se Jesus não fizer, ninguém mais pode fazer. E ali ela entendeu isso. Tudo que ela viveu, tudo que ela passou, tudo que nós vivemos e passamos. Porque não foi fácil, né? Sim. Seu pai, você chega a contar que ele
Foi, né, um homem muito violento e Sim, mesmo assim violento, agressivo, sim. sua mãe permaneceu, né? Ela Ela apanhava permaneceu. dele e ela permaneceu. Sim, ela permaneceu porque ela acreditava que o Senhor poderia, né, Mudar a mudar situação. aquela situação, apesar de que nós aconselhamos, né, Uhum. porque cada um de nós temos o direito de estar ou não. A palavra do Senhor não fala, né, que você tem que ali 24 horas estar apanhando, não. Né, você sabe, você entrega aquela situação. Hoje, nós mulheres, nós temos, não só a lei, né? Mas olha só, o segredo é, você ama a Deus e você se ama. Você vai orar, você vai entregar o caso e a situação para o Senhor. E dentro do que você viver no seu casamento, o Senhor vai te dar estratégia. E vai agir, né? E Porque vai agir. oração é oração. Você tem que É, orar e você tem que agir. Só que nesse tempo, né, que são bastante anos sim. atrás, não era tão fácil, né, Não, sair de um não relacionamento, não é. era tão fácil denunciar, nem existia a Lei Maria da Penha. Sim, Então, eu quero acreditar que essas mulheres, mesmo sendo cristãs, elas estavam ali debaixo de julgo e sim, acreditava-se que Deus ia fazer tudo. E eu creio que Deus fazia tudo e continua fazendo, mas com sim. uma condição. Elas não teriam tanta facilidade como nós hoje mulheres temos. Até porque Exatamente. os homens de hoje estão mais maleável, estão mais Exatamente, bonzinho, né? sim. Eles pensam até para falar alguma coisa, Verdade. né? Então você vem desse quadro bem difícil, né? Bem Você chega a difícil. contar que teve um dia que você levanta assim, Sim. né? Como que foi Aí isso? eu fui crescendo dentro daquele cenário Uhum. bem difícil, ao mesmo tempo que estava tudo bem, levantava uma situação dentro de casa e era grito, era soco, Aham. e era uma situação bem difícil para nós. E eu fui vendo, né, minha mãe apanhando muitas vezes ia para a igreja, quando voltava da igreja, nós entrávamos para dormir e ela ficava do lado de fora. E vendo aquilo ali, chorava, muitas vezes dormi chorando por causa da situação. E um dia eu peguei, que todas as vezes que ele ia agredir ela, minhas irmãs, cada uma segurava numa perna. Por serem todas pequenas, ele levantava, saía voando, todas elas voavam igual boneco. E um dia eu creio que foi uma autoridade que o Senhor me deu. Ele sabia, conhecia meu coração, ele tinha certeza que eu não faria isso. Mas naquele dia, eu fui lá e peguei um cabo de vassoura. E eu levantei aquele cabo de vassoura e falei para ele. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. A partir de hoje, nunca mais o Senhor bate na minha mãe. E naquele momento, eu tenho certeza que Deus pegou ele por dentro, deu uma sacudida nele, homem, acorda, acorda. E olha a família que eu te dei. Porque o segredo que eu vejo muito hoje é as pessoas que viveram uma infância difícil, Deus dá a oportunidade de ter uma família e eles continuam fazendo a mesma coisa. E Deus te deu livramento, né? Me Porque deu. se Porque ele, ali ele. ele podia ir atrás, voar em você, né? Com Exatamente. 7 anos. E naquele momento eu creio que foi o Senhor. E ele praticamente te obedeceu, Na então. hora, ele paralisou. Eu creio que eu era o que Era estava Deus. usando ele. Lógico que ele tinha consciência, né, de que estava errado. E de uma certa forma, o Senhor pegou ele por dentro e Deus deu uma Uhum. sacudida interna nele, que aí ele assustou, olhou para mim, começou a chorar. Chorou. E a partir daquele dia, nunca mais ele bateu na minha mãe. Glória a Deus. E ele era jogador, né? O que ele Ele era? lutava karatê e Lutador. judô, ele era muito forte, né? Ah, Ele tinha os tá. braços muito fortes, aí imagina. Ele levantava um homem com um braço só. Ele arrebentava correntes. Na verdade, eu morei na Baixada Fluminense, em Queimados. Por muitas vezes, meu pai era a atração da cidade. Que eu Uhum. lembro que eles faziam aquela roda. E às vezes minha mãe, a gente estava indo para a igreja, a gente via aquele alvoroço todo, quando olhava, estava ele lá no meio, né? Sendo o show da cidade, levantando, ia quebrando corrente, fazendo várias coisas. Envaidecia mais ele, né? Bastante, Mas a bastante. família sofria Sofrendo ali e na mão gemendo. dele. E minha mãe nunca parou de caminhar por causa disso. Eu fui criada dentro de círculo de oração, Glória a em lugares Deus. simples. Às vezes, era aqueles lugares que você descia lá embaixo, você não dava nada por aquele lugar, chão batido, no meio do mato, e ali tinha mulheres
louvando e adorando ao Senhor. E eu, bem pequena, via muitas mulheres contando testemunho, sabia o que eu estava vivendo dentro da minha casa. E eu me lembro que um dia eu falei, se Jesus está fazendo por elas, quando eu crescer e precisar, Ele vai fazer para mim também. Oh, glória a Eu fui criada Deus. nesse ambiente. Eram suas raízes, né? As minhas raízes. Glória a Deus. Sendo edificadas pelo Senhor, para que eu pudesse entender que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz, Ele cuida, Ele guarda, Ele livra, Ele levanta, se precisar Ele também abate, para dar vitória. Ele mata também, se for Deus que necessário. cuida, se for necessário. Porque como Ele conhece o nosso futuro, Ele vê lá na frente, existem situações, eu quero falar para você, mulher, existem situações que você está vivendo há muito tempo. Você, humanamente falando, você já não aguenta mais. Sabe por que você não aguenta mais? Porque chegou o momento de você colocar o Senhor, trazer o Senhor para o centro. Mas antes de Deus mudar a história, mudar a situação, Ele começa dentro de nós. Existem situações em nós que o Senhor quer mudar. Que o Senhor quer te preparar para o que Ele vai fazer. Eu ouço muitas mulheres falando, eu quero que Deus muda isso, muda aquilo e muda aquele outro, mas eu já vi situação que quando Deus começa a mexer, elas desesperam, porque não pedem ao Senhor para preparar elas para o que Ele vai fazer. Deus quer te preparar para o que Ele vai fazer nesse cenário que você está. Continue adorando, continue gerando na dor, porque se for para arrancar, o próprio Deus vai arrancar. Seja fiel ao seu Deus, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai te dar estratégia. Glória a Deus. Amém. Ó, Jesus está aqui, hein? Ele é perfeito, Ele é perfeito. A atmosfera já ficou agitada, que Ele coisa é perfeito, linda, Ele é perfeito. Né? Mas, pastora Silvia, voltando um pouco agora para o seu testemunho, descobre essa doença nos olhos. Com 7 Como anos. foi esse tratamento? Houve o tratamento porque teve o transplante? Conta para nós. Sim. Aí, com 7 anos, né, foi descoberta essa doença, porque ela dá alguns sinais. Eu comecei, na época, com muita coçava muito os olhos. Ali já era a doença. E, como eu disse, minha mãe sempre muito observadora, o amor que ela teve por nós, meu Deus, coisa linda, maravilhosa. E aí ela começou, aí um médico, a gente viajava, porque Queimados é interior mesmo, né, do Rio de Janeiro. Então a gente viajava de trem, ia para o centro do Rio de Janeiro para conseguir, ficava o dia inteiro para conseguir uma consulta. E ali eu fui crescendo e desde já, nessa época, os médicos falaram, olha, essa doença, futuramente, ela vai precisar de um transplante. Hoje o SUS não faz porque é muito caro. E por ser muito caro, na época eu ouvia isso e aquilo ali foi me trazendo. Quanto mais triste eu ficava, mais alegre a minha mãe ficava em saber que Deus ia preparar para mim poder estar passando por isso. E ela falou assim, não, nós não vamos desistir, não. Vai dar certo, nós vamos continuar. E fui crescendo nesse ambiente de fé sendo gerada, de milagre em andamento, né? Porque a gente costuma falar, estou passando por prova, estou passando por processo. Não, você está num caminho de milagre, onde esse milagre está sendo gerado. Você é uma geradora de milagres. Glória a Deus. E o tempo passou e eu fui crescendo. E de 7 anos até 13 anos eu usei óculos, que com o passar do tempo a doença, né, o grau vai só aumentando, e quando chegou a 11 graus já não podia mais usar o óculos, que não comportava, né? Aqueles óculos grossos mesmo, que eu nem sei se fazem ainda, fundo de garrafa mesmo. E a partir dos 13 anos eu já comecei a usar lente de contato. Né? Deus foi abençoando a usar lente de contato. Só que nesse intervalo eu já tinha vindo para Juiz de Fora. Voltamos com 10 anos para Juiz de Fora. E o que acontece? A partir do momento que a doença vai se agravando e a córnea ela vai ficando pontuda, o olho não segura. Eu perdi várias lentes de contato. Ele piscava, a lente caía, por já estar afinilando já. E foram dias assim que muitas vezes eu chorava, né? Eu me sentia humilhada. E às vezes, até mesmo por não saber higienizar bem a lente, teve uma época que um médico, quando eu comecei a usar lente,
ele passou detergente para me lavar a minha lente e eu lavei essa lente. Passados uns dias, eu dei uma infecção muito grande nos 2 olhos. Então, nessa época, eu quase fiquei cega, que o olho ficou coberto. Você não via o meu olho, você só via pus nele. Meu Deus. Então, eu passei por isso, mas o Senhor foi Com misericordioso. detergente lavava Com a lente? detergente. Em 2001, já casada com meu esposo, Geraldo. Quando eu casei, eu tinha 18 anos. E além dele ter levado a Silvia, ele levou o Ceratocone junto. E quando eu casei, eu falei assim, eu não vou ver minhas filhas mais. Eu já tinha aquela certeza que se eu engravidasse devido à doença e eu ouvi tanto e não tinha jeito, eu não ia ver o crescimento das minhas filhas, né? Uhum. Mas a misericórdia do Senhor me deu um homem de fé Glória para a ele Deus. ver o que eu não conseguiria ver e me ajudar nisso tudo aí. Então, aí já não era mais a minha mãe, já era ele comigo, andando por vários lugares e hospitais, para que eu conseguisse uma vaga, uma consulta. E na época, ele trabalhando, a gente conseguiu um plano de saúde que me ajudou bastante, só que o plano de saúde não poderia fazer o transplante. Uhum. E aí o SUS começou com o TFD. TFD é o tratamento fora a domicílio, fora de domicílio, que eu comecei para Belo Horizonte e estando lá, eu comecei esse tratamento. Várias idas e vindas, muitas vezes pegava a van meia-noite, viajava a madrugada inteira, chegava porque pegava vários pacientes, chegava lá, ia deixando um em cada lugar. E eu consultava, já teve vezes de eu ter chegado lá e por não ouvir o médico chamar, já perdi até consulta. Aí era aquela luta para voltar para a fila de novo. E nessa época eles me colocaram na fila de transplante. E me colocando na fila de transplante, que geralmente demorava, né? Anos e anos e anos para conseguir essa vaga. E em 2001, eu passei pela primeira cirurgia. E passando pela primeira cirurgia, no dia seguinte, quando eu tirei o tampão, os olhos estavam embaçados. E ali já começou uma corrida contra o tempo, porque eu já estava já estava no estado de rejeição. O organismo já tinha começado a rejeitar. Teve a rejeição. Já teve a rejeição em 2001. E aquele processo todo, dores insuportáveis. Doía muito, Dói Silvia? porque o seu corpo, o seu organismo identifica que aquilo ali não é dele. Não é dele. Até nisso Deus entra. Porque o Senhor, ele chega antes do remédio, antes do médico, antes do diagnóstico. Se ele não der uma ordem, nada acontece. Tem pessoas que acham que eu tomei um remédio, eu estou tão bem, minha pressão está controlada. Nada disso. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Se ele não fizer, nem o remédio faz. E aí eu fiz a cirurgia. Foram várias idas e vindas de Juiz de Fora para Belo Horizonte, só que chegou um ponto que eles falaram, não tem mais jeito. Então, se passaram de 2001 até 2009, nesse período, a córnea que deu a rejeição, ela ficou dentro do meu olho. Só aí a gente já pode ver que isso foi milagre. Um órgão rejeitado pelo corpo, que no caso o certo seria, pela lógica, é uma infecção generalizada, que eu teria que ter arrancado o meu olho e fazer um enxerto e usar um olho de vidro. A córnea rejeitada, ela ficou dos meus olhos de 2001 até 2022. Meu Deus, todo esse tempo? Não senti dor, não sentia nada. Eu não acredito que ela morreu, o Senhor adormeceu ela. Tá, porque... Que ela ficou assim, foi constatada a rejeição. Porque o olho fica todo embranquiçado, você não enxerga nada. É como uma folha de papel. Fica como uma folha de papel, você não consegue ver. E eu lembro que algumas pessoas começaram até a rir, zombar de mim e falar que eu tinha olho de cachorro, né? Porque dava uma diferença, o olho ficou até meio azulado de um olho para o outro. E fui convivendo com essa situação. Só que nesse período, teve uma época que eu fiquei muito triste, muito abatida, mas usava um óculos, um ou outro, mas eu lembro que eu fui firmando mais ainda nos caminhos do Senhor. E aí as minhas filhas nasceram,
né? E eu fui vivendo. Eu decidi que eu não ia parar. E meu esposo me dando apoio, minhas filhas foram crescendo também e me dando o apoio que eu precisava dentro daquela situação. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu acredito que nessa fase, quando eu dei a primeira rejeição, o Senhor ali falou assim: eu vou escrever uma história diferente a partir daqui, porque o impossível só Ele que faz. Então ali eu já vi que era a mão de Deus sobre a minha vida. Não conseguia entender naquele momento, mas já era o Senhor, porque eu, pelo menos até hoje, ainda não vi um caso, Na né? lógica não existe, né? Tantos anos, um órgão rejeitado ali, Uhum. e você ia ao médico todos os meses, o que que o médico dizia? É, Sabendo que você estava com o olho e o seu organismo rejeitou. sim. Aí eu comecei, né? Meu esposo, a gente ia em vários lugares, É. e eu comecei, aí eles olharam, que aí eu teria que voltar novamente para a fila de transplante. O que acontece? A gente faz um transplante, nada te garante que você corre o risco de rejeição. Isso, Porque é sim. um órgão que não é seu. Você não Uhum. sabe o estilo de vida que a pessoa viveu, Pode aceitar e né? não aceitar, né? Exatamente. É Uhum. igual você olhar para uma garrafa de café e dizer para ela, você é uma panela. Então, hoje você vai fluir como uma panela, mas a garrafa não é uma panela. Até isso tem a mão do Senhor. E ali eu fui convivendo, comecei a ouvir só não. Não, não tem jeito, não tem como. E eu creio que nem eles acreditavam na situação. Então, Uhum. de 2001, em 2009, meu esposo me levou na Santa Casa, em Juiz de Fora, e ali uma junta médica me examinou e falou assim, realmente, não tem jeito. Então, ali foi realmente decretado Que era que era impossível. impossível. Uhum. E eu vivendo aquela situação toda, acabou que quando eles mexeram nesse olho direito, a doença que só progredia no olho esquerdo, que foi nos dois olhos, o Senhor é tão maravilhoso que ela deu uma estagnada. Eu já não perdia, Estabilizou. sim, eu já não perdia mais lente de contato nesse olho. Então, uma lente que eu tinha que trocar, às vezes, de 2 em 2 anos, de 3, né? Porque o grau ia só aumentando. Ela estabilizou e nós viemos. Foi passando esse período, nós saímos de Juiz de Fora e viemos para o Vale do Aço. Uhum. Chegando no Vale do Aço, nós fomos vivendo e chegou um momento que essa outra empresa, né, fez esse outro plano de saúde. E um dia eu fui lá, eu já estava enxergando bem pouco, para olhar esse olho esquerdo meu. E examinando o olho esquerdo, que a maioria dos médicos já nem olhava direito mais, então não tem jeito, não vou olhar. E examinando esse olho esquerdo meu, ele foi, eu lembro como se fosse hoje, ele foi, pegou o aparelho e jogou pro olho direito. Falei assim, Silvia, o que aconteceu nesse olho? Me conta a história. É. Aí eu fui lá, detalhei a história toda que tinha acontecido com o meu olho. E olha como Deus trabalha. Deus tirou esse médico do Rio de Janeiro, trouxe para o Hospital Márcio Cunha, Vale do Aço, me tirou de Juiz de Fora, me levou para a cidade de Coronel Fabriciano, o hospital em Ipatinga. Ele olhou os meus olhos e falou assim, se tiver 1%, eu vou tentar. Glória a Deus. E ali, sabe aquela esperança adormecida, aquele sonho engavetado? Eu coloquei na gaveta. E uma época eu falei para minha mãe, e ela sempre falando, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Eu vejo córneas novinhas para você. Eu falei, mãe, só se Deus realmente quiser. Porque foi muito sofrimento. Eu acredito que não é que eu não acreditava no Senhor. Só que eu cheguei a um nível que eu acabei concordando com a situação. Muitas vezes a gente concorda e nem pede. E tá ali tudinho para mim e para você. Porque a palavra do Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas muitas vezes nós nos acomodamos, nós descansamos, você dorme em cima da promessa, com tudo ali para você.
e você realmente rejeita aquilo que Deus tem para você. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a nossa bula. Homens e mulheres que vieram antes de nós, viveram muitas situações, estão lá para dizer que o Senhor ainda faz. Então, eu preciso trazer para os meus dias de hoje esses milagres reais, porque eu e você, nós já somos um milagre. Glória a Deus. E chegando ali no Hospital Márcio Cunha, fui examinada por ele. Ele passou vários exames, né, para ser feito, fiz e marquei uma outra consulta. Ele falou: Silvia, você tem 11% de voltar a enxergar desse olho. Meu Deus. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz E isso. para quem sempre ouviu que não tinha jeito, o Senhor foi lá e acendeu. Teve um pouquinho de esperança ali. Ele foi lá e acendeu, ele foi Uhum. lá e eu pude ter ali naquele momento a minha fé renovada. Não pelo que ele falou, mas o que Deus podia gerar através daquilo ali. E ali eu fui colocada na fila novamente do MG Transplante. Até então o hospital não fazia porque eles estavam preparando para poder fazer e ser um hospital particular. E entrando ali naquela fila, em um dado momento ele me ligou: olha, o hospital já está fazendo captação de córnea. Então a sua cirurgia ela vai ser feita aqui no hospital. E eu não sei ainda como vai ser, mas você vai orando aí, vai dar certo. Ele era cristão? Ele é Médico? cristão. Ele é É. cristão. Ah, Ele é cristão. porque pro médico lá vai orando aí, né? Tem que ser cristão. E sim, Uhum. aí ele me deu essa esperança, entendeu? E Deus ele começou a trabalhar em áreas, porque o caminho de milagre, por isso que eu preciso pedir ao Senhor para me preparar para o que ele vai fazer. Para viver o milagre, sim, né? porque o caminho de milagre, muitas vezes, ele é de pedra, ele é de espinho. Deus te coloca em áreas e lugares, mas outras pessoas também serão usadas para poder fazer parte daquele milagre juntamente conosco. Então, o hospital foi adquirindo os maquinários, foi preparando tudo e muita coisa já estava guardada. Como ele veio de outro estado, ele estava preparado para fazer o transplante, que é especialista nisso. Até então não fazia, ficou 5 anos clinicando, um ótimo médico. Chegando esse período, passando isso tudo aí, chegou o momento que o hospital já estava fazendo. E ele me preparou, marcou o meu primeiro transplante. Me preparei toda, fui para lá toda empolgada. Eu creio que foi à noite, eu acho que foi à noite que aconteceu. Eles me ligaram, seu transplante foi adiado. Eu tô assim, meu Deus. Toda aquela expectativa vai lá embaixo. De repente, mas o Senhor ele nos prova. Porque muitas vezes nós somos provados para ver o que está no nosso coração. Isso. Porque se eu acreditar só no que vai ser feito, mas não é só isso que eu preciso acreditar, eu preciso acreditar no poder de Deus. Porque o médico, por mais que eles estudem, pode ser anos e anos de faculdade, quem sabe tudo é o Senhor e quem direciona é Deus. E passado um ano, novamente, eles me colocaram na fila, aí ele entrou em contato, né, a secretária, falando novamente, aí ele falou, Silvia, dessa vez vai, em nome de Jesus, pode preparar, marcou o dia, a hora, me preparei, e quando eu entrei no carro para ir para Ipatinga, eu não sentia nem as pernas, parece que aquele carro virou uma carruagem de fogo, e o Senhor foi nos levando. Glória a Deus. Eu lembro que o Senhor foi me levando. E nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus falou sobre a graça, né? Então, aquela graça, ela foi me invadindo. Porque a graça, ela é uma anestesia espiritual. O Senhor, ele foi entrando em mim de uma forma que eu fui vivendo, eu fui relembrando dos processos todos que eu tinha passado, da fé que Deus usava a minha mãe para profetizar diariamente na minha vida. E ali o Senhor foi me levando e chegando ali naquele hospital. Quando eu fui entrando naquele corredor, eu assim falei assim, meu Deus, como eu gostaria que minha mãe estivesse aqui.
para ver tudo que ela falou para mim, para ver a forma que Deus trabalhou, para ver que as orações dela estavam sendo respondidas. Muitas vezes você vai orar para alguém, você vai passar, você vai andar caminhos de milagre com alguém, mas talvez você não vai ver. Mas a sua oração, ela é ouvida. Glória a Deus. A sua oração, eu creio que ela é guardada em algum lugar no céu, para no tempo certo, na hora certa, ela vir fluir naquele propósito que o Senhor fez. Glória a Deus. E ali eu andando naquele corredor, eu me lembrava muito da minha mãe e eu agradecia, né, a minha mãe, ao meu esposo, as minhas filhas, as pessoas, né, que já me acompanhavam durante muito tempo. E eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus, eu vi o trabalhar do Senhor. E Deus me colocou ali. Eu fui a primeira transplantada do Hospital Márcio Cunha. Se você entrar, você vai ver lá. Eu saí em vários jornais. Glória Porque a é Deus. Deus que sopra o nosso nome, né? Uhum. Eu saí em vários jornais, que está no YouTube, tem a minha entrevista completa lá. E ali eu deitei naquela cama, já assim, agradecendo ao Senhor. E foi feita a cirurgia. No dia seguinte, quando o médico veio tirar o tampão dos meus olhos, meu olho estava cristalino. Glória a Eu Deus. voltei a enxergar e a minha reação foi: doutor, eu estou conseguindo ver. Uhum. E ali nós comemoramos, né? Nós Uhum. agradecemos ao Senhor, aquele milagre que o Senhor fez. Vim para casa e foi tudo muito, assim, Deus usou de uma forma tão grande que o meu organismo, Uhum. ele foi se adaptando, não tive uma inflamação, não tive nada, é como se aquela córnea fosse minha, já era minha, né? Preparada mesmo para Preparada. você. Uhum. Preparada e colocada ali naquele lugar para mim. Graças a Sim, Deus. e passado 3 anos, eu voltei a dar rejeição. Depois de 3 anos? Depois de 3 anos, eu voltei a dar rejeição. Eu me lembro que uns dias antes, eu comecei a sentir uma certa ardência pelo fato de já ter tido a rejeição a primeira vez. Uhum. Me veio à memória, né? Mas eu achei estranho, nem comentei com a família, continuei vivendo. Só que numa segunda-feira de manhã eu acordei, o olho já estava todo embranquiçado, faltando, que vai fechando de fora para dentro, faltando assim uns 5% para finalizar. E ali eu lembro que eu falei com meu esposo, falei: Geraldo, eu estou dando a rejeição de novo. E eu lembro as palavras dele: não, não é isso não está acontecendo isso. Dessa coisa da sua cabeça, você pode estar nervosa. Eu disse: Geraldo, realmente, eu estou dando. E ali liguei para o médico. Como no dia seguinte ele não estaria, né? Nós marcamos a minha ida no hospital. E assim que eu desliguei, Deus, ele foi tão maravilhoso que eu vivi muitas coisas nesse intervalo. E ali eu fiz uma oração. O Senhor me levou na palavra e me trouxe a passagem de Lázaro, que a passagem de Lázaro, quando ele estava ali, eu vou falar para você onde está, João 11, 43. Eu falei: Senhor, Lázaro, 4 dias, porque nós temos que orar na palavra. Eu preciso chamar à existência aquilo que não existe. Sim. Eu falei: Deus, 4 dias. Cheirava mal. Em 4 dias, estágio de decomposição, putrefação, humanamente falando, não tinha jeito para Lázaro. Mas o Senhor chamou ele. Ele se levantou e saiu. Eu sei que se o Senhor quiser, e eu com a mão dos meus olhos, meu esposo já tinha ido trabalhar, minha filha, e eu com a mão dos meus olhos. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode chamar essa córnea pelo nome. Os nervos, as veias, voltar a reagir. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Agora, se o Senhor não fizer, eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te servindo. Porque o Senhor é tudo que eu tenho e o Senhor é o Deus da minha salvação.
Fiz essa oração. Logo em seguida, Deus me trouxe a passagem da viúva, que está lá em 2 Reis 4. Marido morreu, 2 filhos que seriam vendidos para serem escravos. E ela foi até o profeta. Esse é o segredo. Diante de situação que você viver, diante de situação que você passar, Glória a Deus. você só pode ir até Deus. Se você procurar paliativos, procurar resposta, colocar Deus na parede, procurar explicação para a situação que você está vivendo, você vai estar rejeitando. Ou então você ainda não conheceu esse Deus que você tanto fala nele. Eu só conheço Deus quando na hora da dificuldade, quando na hora da dor, eu sei que Ele é o único que pode fazer e que chega antes de tudo e de todos. Glória a Deus. Então, amada, o que aconteceu? Naquele momento, a pergunta que o profeta fez para a mulher, Deus fez para mim. Mulher, o que você tem em casa? A viúva... Você ouviu essa voz? Sim. É. O que você tem em casa? A viúva disse, eu não tenho nada, apenas um pouco de azeite. E ali deitada naquela cama, o meu azeite era a oração. O seu azeite é a oração. Porque quando eu oro, quando eu vou para o secreto, quando eu vou falar com quem é de direito, quando eu levo a minha causa, porque logo pela manhã as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim e se renova. E ali eu orei, você pode orar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, e só está perdurando, é porque você ainda não conhece o Pai que você tem. A sua identidade é em Deus. É porque você ainda não entendeu que se você orar, o céu vai mover a seu favor. Glória a Deus. Aí faz a segunda, então, cirurgia. Aí eu fiz. Uhum. Na verdade, quando eu cheguei nesse nível da rejeição, fui ao médico, indo para o médico. Ali eu relatei a situação toda para ele. Chegando ali, ele constatou que Houve a rejeição. Houve a rejeição. Depois da consulta, eu virei para ele e falei, doutor, e agora? Silvia, eu já lidei com várias situações e até hoje eu ainda não perdi nenhuma córnea, nenhum paciente nessa situação, a não ser que você seja a primeira. E eu virei para ele, eu lembro que eu bati no peito, mas eu não vou ser a primeira. Voltei para casa, ele me passou algumas medicações, que, assim, a medicação, ela tem um tempo para poder fazer um efeito, né? E ali voltei e já tinha feito a oração, então Deus já estava trabalhando. Agindo, né? Porque, por exemplo, eu e você, nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Exatamente. Então, eu sou responsável pelo que eu como, eu sou responsável pelo que eu uso, pelo que eu tomo, né? E Deus já nos deu tudo para que a gente trate esse templo, né? Que é o nosso corpo, bem. Então, ali eu entendi que a medicação você vai usar, mas o milagre quem faz é Deus. Se ele não der ordem, nada se faz. Fui, comecei o tratamento, só que o que aconteceu? Córnea rejeitada. Não tinha jeito. Então, ele passou remédio para tirar a dor, ele passou remédio para voltar a reagir. Por ser corticoide, seria gradativamente uma melhora. Naquela semana, com os 2 dias, o meu olho voltou a limpar. Meu Deus! Com 2 dias. Com 2 dias, ele voltou a limpar e aquilo ali foi gradativamente. No final daquela semana, o meu olho... E eu fui mandando para o médico os processos todos, indo lá e voltando. E naquela semana, no final daquela semana, eu já estava enxergando. Glória a Deus. Porque Jesus, ele passa antes do médico, ele passa antes do remédio. Não e foi você o também remédio. entrou em ação, né, pastora? Não ficou Cuidei ali, do corpo, né? De bracinho cruzado, esperando
que caísse do céu. Porque, missionário, o que acontece? Jesus podia muito bem ter chegado, a hora que ele chegou, as irmãs falaram, Maria, né? Maria e Marta, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas tem milagres que eles precisam ser palpáveis. E o meu caso foi. Jesus poderia ter chegado, entrado ali, tirado ele, e de repente ele chegar com Lázaro, todo mundo fala, gente, mas o que houve, o que aconteceu? Não, mas naquele momento precisou ser daquela forma. O meu milagre também precisou ser dessa forma. Para que todos enxergassem, né? Para que todos enxergassem, para que Glória a medicina a em Deus. si entendesse que existe um Deus antes dele. E ali, graças a Deus, eu ainda fiquei uns 2 meses, né, mais ou menos, fazendo aquele tratamento. Só que o médico falou, Silvia, vamos fazer. Mas eu tenho, né, como provar, tenho os exames. Esses são os exames que você fez? Sim. Eu tenho os exames tudo aí direitinho para poder comprovar. Inclusive, tem a alta que ele, quando começou o processo, tem a alta que ele me deu. E o Senhor é maravilhoso dentro de tudo que ele faz. Em data do mês 7, né, de 2023. Recente, né? É, bem recente. Tem Meu tudo Deus. certinho aí. E só Jesus poderia fazer o que ele fez. Glória a Deus. Em E nome hoje de- você enxerga perfeitamente. Na verdade, o olho transplantado está melhor do que o outro olho que eu uso a lente de contato. E é tudo normal, né? Olhando Tudo assim, normal, não tem, ninguém não fala. dá para ver, nem perceber. Deus fez perfeito. Ele faz tá perfeito. Tá Senhor perfeito. faz perfeito. Eu tô falando porque eu tô olhando bem de pertinho. Tá tudo perfeito. Verdade, ele faz perfeito. Porque é a misericórdia, a graça do Senhor. E através disso, né, que o nome dele é glorificado. Sim, nós né? somos um milagre, porque, olha, enquanto eu estou aqui, tem pessoas que não ouvem, que não falam, que não vê, porque até mesmo se você tomar um copo d'água, missionário, é o poder de Deus que faz esse copo d'água chegar até no seu estômago. Então, tudo é Deus. É verdade. Tudo é Ele, Ele Que passa primeiro. maravilha, que coisa linda. E era gravíssima essa doença, Gravíssima, né? é a doença. Gravíssima. E tem muitas pessoas, né, que passam por isso, estão nessa condição. Mas está aqui a prova que Jesus cura também, entendeu? Ele cura, não tem infecção, não tem nada que esse Jesus não possa fazer. Ele cura câncer, cura HIV, cura AIDS, cura qualquer tipo de enfermidade, porque ele é médico dos médicos. Os médicos são necessários e é obrigatoriamente, pelo fato dele ter estudado, a diagnosticar e a falar cientificamente, ó, isso aqui não tem solução não, porque tá aqui, ó. É verdade. Não tem solução. Só que daí, né, a mão do... Isso aqui tá sozinho. Obrigada, amada. Deus Todo-Poderoso, ele entra em ação para provar que ele é médico antes dos médicos. E não ficou por aí, né, Sil? Sim. Ai, Sil, ó, a pessoa começa a conversar, começa a pegar Mas eu quero falar algo muito especial, missionária. Fica à vontade. Quero te falar. Pode falar. No decorrer da minha vida, como eu sempre fui para os pés da cruz, eu não colocava Deus na parede. Mas eu queria saber o que o Senhor poderia fazer naquela situação que eu estava vivendo e passando. O que acontece? Eu sempre ouvi muito louvor, eu sempre ouvi muita pregação. E quando começou a aparecer os primeiros testemunhos, eu comecei a ver testemunho. Exemplo, se eu tinha uma situação no meu casamento, eu ia lá, testemunho de pessoas de casamento que foi restaurado, testemunho de filhos que foram resgatados. Então, tudo para mim, eu ia lá no YouTube e um dia Deus me apresentou a missionária Zilda maravilhosa. Oh, glória a Deus. E eu conheci o podcast dela. E nesse dia da rejeição, eu estava, não me lembro. Você estava nesse processo? Sim. Então, assim, nesse dia da rejeição, eu vi um podcast, inclusive, que a senhora tinha entrevistado uma mãe com um filho, que, assim, foi um milagre surreal, extraordinário, que só Jesus podia fazer. E ali também, Deus deu mais uma renovada na minha fé. Foi o testemunho da pastora Alessandra Freitas, minha amiga. Sim. Né? Que Jesus filho. Entrou lá nos... Ai, maravilhoso o Então, ali eu vi, sabe, que Glória muitas a vezes Deus. você usa suas redes sociais para coisas e situação
que não glorificam. É um direito seu, é o livre-arbítrio. Mas eu decidi que até as minhas redes sociais, elas vão glorificar o Senhor. Glória a Deus. Isso é muito importante, Sim. pastora, você falar aqui, porque parece, né? Parece, mas não é, tá? Que a gente só vem aqui, senta, né? Faz essa cena toda, isso aqui tudo é para glorificar a Deus. Sim. Enquanto eu estou aqui, Jesus está trabalhando. Eu digo que eu não fico preocupado com quantidades de inscritos, quantidade de... Não, eu fico preocupada em salvação de vidas, de pessoas ser alcançadas. Quem diria que ela, do outro lado, que já faz mais ou menos 8, 9 meses atrás, que eu entrevistei a missionária, minha amiga Alessandra Freitas, um beijo bem grande a ela, ao diácono Marcos, esteve comigo recentemente também, contou o testemunho do filho dela, que acredito que foi esse que a senhora viu, e nesse momento, né, de dificuldade que estava passando. E é tão verdade que o esposo colocou aqui para mim, que o transplante da córnea saiu lá no estado de Minas, em rede nacional, dizendo que foi realizado pela primeira vez no hospital Márcio Cunha. Então, foi notícia. Quando Jesus faz milagre, vira notícia, entendeu? Verdade, verdade. Então, é maravilhoso. É muito importante eu e você sempre estar orando na palavra. Na palavra. Sem conhecer palavra, tem oração que fica retida, né? Exatamente. Nós temos que orar sabendo por que estamos orando, para que estamos orando, que finidade tem essa oração, né? Temos que conhecer a palavra. Até para orar, temos que conhecer a palavra Verdade. de Deus. Pastora Sil, só que não foi só isso que Jesus fez, né? Sim. Você desenvolveu um tumor. E lá também, depois de todo esse processo, Jesus vem de novo com a mão dele, toca no seu corpo e lhe dá cura pela segunda vez. Sim. Em uma situação que também o médico já havia falado, não tem jeito. Como foi isso? Olha, aconteceu que eu estava numa situação, porque eu sentia muitas dores. Uhum. Eu sentia dores e parecia que dentro de mim algo ia inchando, e eu ia no médico, fazia exames, nada. E aí chegou um momento que meu esposo falou assim, olha, a gente já não sabe mais o que eu vou fazer, porque chega lá, examina, nunca acha nada. Uhum. E eu tinha vezes que eu falei, Geraldo, parece que tem uma bola dentro de mim e essa bola vai inchando. E eu já tinha feito a retirada parcial na época do útero, mas para mim estava tudo bem, tranquilo, né? Já não tinha mais aquele costume mensal da mulher, já tinha sido cessado. E uns 4 meses antes, Deus usou uma pessoa e falou assim, olha, Deus está te dando um livramento de um câncer na barriga. Antes da senhora ter um diagnóstico do câncer... Antes de ter. Alguém tinha chegado e falado essa fala que Deus mostrou. Exatamente. Certo. Eu me lembro que às vezes eu estava passando muito mal, ficava o dia inteiro deitada, já não conseguia fazer muita coisa em casa. Levantava, ia para a igreja, muitas vezes ministrava a palavra, orava por pessoas e com muitas dores. Teve uma vez, eu me lembro, que a Deise, ela é uma líder de célula na nossa igreja, eu acabei de pregar, desci do altar, ela falou assim, o que houve? Você está verde? E eu falei assim, Deise, eu não sei. Ela falou que você estava verde? Estava até esverdeada. Ai, meu Deus. E ali eu falei assim, Deise, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus continua no controle. Volto a falar, gerar na dor, porque de onde eu venho e a base que eu tenho, quando um filho está passando mal, eu não fico em casa porque ele está doente. Eu não deixo de adorar o Senhor porque ele gripou. Os médicos estão aí porque o Senhor deixou e capacitou. Isso. Mas um dos primeiros lugares que eu preciso ir é para a casa do Senhor. Levar, não buscar uma bênção, levar uma adoração ao Senhor. Glória a Deus. Porque Deus tem compromisso, diz em Isaías, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Se todos entendessem isso, e Deus trabalha para Glória quem espera nele. Eu já vivi situação missionária das minhas filhas doentes, passando mal, ia no médico, voltava, não resolvia. Juiz de Fora, uma cidade muito fria, faz de 5 a 4 graus. Eu enrolava elas e ia adorar o Senhor. Daí a pouco a febre baixava, voltava tudo ao normal. Porque assim, eu sou de um tempo que... sabe aquela
pérola, aquela bênção cavada mesmo lá no fundo, que você vai lá e toma posse. Eu sou dessa época de tomar posse. Glória a Deus. E é isso que precisa muitas das vezes ser resgatado nos dias de hoje, né? É verdade. Porque o Senhor não mudou. É verdade. É você entender que você e a sua família são projetos de Deus. Aleluias. Glória a Deus. É você entender que o amor de Deus, ele não tem fronteira, ele não tem limite. Ele te alcança a partir do momento que você crê. Crê no que vê, crê no que não existe, mas você tem certeza que Deus pode fazer. Porque naquela manhã eu falei, Deus, o Senhor pode. E aí eu continuei, comecei no hospital, faz exame daqui e dali, nada. E chegou um dia que eu comecei a sentir uma dor do lado. E antes disso, Deus me deu 3 sonhos. Um sonho, eu ia na UPA e voltava. No outro sonho, eu ia e ficava internada. No terceiro sonho, eu já vi meu caixão. E nesse terceiro sonho que eu vi o meu caixão, eu me lembro que a minha filha Letícia, ela é muito agitada, ela não para um segundo. Eu vi meu genro, o Henrique e a Laís sentada no meu velório, triste. E no sonho a Letícia estava, faz uma coisa, faz outra, e vira isso aqui. De repente a Letícia esbarrou no pé do meu caixão e fez um barulho. E aí o Samuel acordou, que é o meu netinho. Quando o Samuel acordou, todos ali começaram a rir. Eu sei que Deus tem um plano nesse momento e nesse ponto aí. E ali eu tive aquele sonho. Quando eu comecei a sentir as dores, eu falei com meu esposo, olha, vamos para o hospital. Ali eu já fiz a minha mala, já fiz tudo e fui para o hospital. Como eu moro em Governador Valadares, meu plano de saúde é de Ipatinga, então a gente tem que andar mais ou menos 1h30. E ali eu fui, segurando a barriga, fui para o hospital. Chegando ali, eu fui examinada, a médica falou assim, olha, eu não sei o que você tem, eu só vou te internar porque a infecção já está no teu sangue. E ela me internou. E eu quero te falar algo assim, meu Deus, como que eu aprendi naqueles dias antes da minha cirurgia. Muitas vezes você vai para o hospital, um filho adoece, você chega lá e você vai curtir a sua dor lá. Tá dor, tá doendo, você entra com a cara fechada, você senta ali. E às vezes você até reclama, né, que demorou muito o médico te chamar. E às vezes tem uma pessoa do seu lado, que é a última chance e oportunidade que Deus está dando para ela, levando ela para o leito. E você pode ser Jesus na vida dela. Você pode falar do poder de Deus na sua vida, que Deus levou ela ali para ela desabafar, porque eu sou muito assim, sabe, missionário? Aonde eu chego, eu conto. O pessoal lá na minha igreja, na minha cidade, até sabe, né? As mulheres lá da igreja, a pastora Ronara, ela chega e fala assim, ei, já vem ela contar o testemunho dela, mas eu preciso falar. Chegando no hospital, eu não sei como que Deus vai fazer, aonde Ele vai te levar e o porquê que Ele vai te levar. Porque nós estamos aqui para impactar. Nós estamos aqui para falar do que Jesus é capaz de fazer. E no hospital, muitas vezes Deus trouxe pessoas ali, eu contando meu testemunho, aquela pessoa do meu lado, ela era renovada e o nome do Senhor é glorificado. Então, assim, toda vez que você chegar no hospital em uma situação, você não está ali pelo que você está vivendo ou passando. Você está ali porque Deus está te levando por causa de almas. Até mesmo para o médico, enfermeiro, se o Senhor trouxer, não fecha sua boca. Glória a Deus. Então, chegando ali, eu fui para o hospital, fiquei internada. E Deus, naquele período, Deus levou uma moça que tinha ficado cega dentro de casa. Ninguém sabia, foi tudo muito rápido. Fizeram até exame, né, da medula dela na minha frente. Conversando com ela, contando tudo que Deus tinha feito na minha casa, na minha família. Eu contava, né, meu esposo também, ele passou por câncer de próstata, que ali ele foi só tirado a próstata, não afetou nenhum órgão em volta, ele está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, ele foi curado. E eu tive também, eu sempre conto, né, o caso da minha filha também, que foi liberta e livre das drogas, sair tudo lá nesse momento de dor que eu estava vivendo e passando. E eu contando os testemunhos. E o que acontece? Aquela moça, ela voltou para Jesus. Glória a Deus. Naquele momento, ela voltou para Jesus. Teve uma outra também que já estava afastada, voltou.
E aí, os dias passando, os médicos queriam mandar de volta para casa. Eu fui pro banheiro 1h da manhã, que eu já tinha feito tudo enquanto é tipo de exame e nada tinha mostrado. E aí eu fui pro banheiro e orei. Deus, o Senhor já sabe o que eu tenho. E eu sei que o Senhor pode mostrar para eles. Revela para eles, Deus. Eu sei que por mais que eles estudem, vai ter um momento que é o Senhor. E ali no dia seguinte, o médico veio para mim e falou: Silvia, nós ainda não sabemos o que você tem, mas nós vimos um coágulo. Então nós vamos drenar esse coágulo. Se houver necessidade, nós vamos te abrir. Falei: amém, doutor. Acordei, dei uma maquiada, eles até riram de mim. Eu falei: não, se eu vou descer, eu vou bela, eu vou plena, eu vou maravilhosa. E fui para aquela sala de cirurgia. Chegando ali, eu vi a enfermeira falando: olha, mexendo nos papéis, me colocou por último. Esse caso aqui é um caso difícil. Nós não sabemos como que vai ser. Quando entrei no centro cirúrgico, eles falaram: dona Silvia, tudo bem? Eu falei: estou ótima. Pode ficar tranquilo. Eu falei: gente, eu sei, eu oro por vocês. Primeiro eu estou na mão de Deus e Deus já capacitou vocês. Uma cirurgia de 5 horas, anestesia geral. E quando ele colocou a câmera para drenar o coágulo, ele esbarrou em alguma coisa. E ao esbarrar, ele abriu. E quando ele abriu, ele viu uma bola média de sangue preto, cheio de pedaços de carne podre. Por estar pingando, dando aquela goteira, poderia estourar a qualquer momento. Meu Deus, gravíssimo. Até mesmo na hora que ele colocou a câmera e esbarrou, ela poderia ter perfurado. Mas ali o Senhor permitiu quando eles tiraram. Eu quero te falar que até hoje eles não sabem o que é. Porque se tivesse estourado, seria o câncer, porque seria uma infecção generalizada. Porque ele ali já era, porém ele estava fechado, intacto. Mas se tivesse vazado, era morte na certa. Então, naquele momento ali, mais uma vez, eu vi as mãos do Senhor. Quando eu voltei na consulta, depois da cirurgia, o médico está assim. Eu lembro que ele estava assim, na cadeira. Dona Silvia, o que é aquilo que nós tiramos de dentro da senhora? Eu falei: doutor... Até ele ficou pasmo. Porque eles examinaram. E até ontem eles não encontraram explicação. Porque o poder de Deus não se explica, se vive. Glória a Deus. E aí, pela misericórdia do Senhor, eu hoje também tenho, como está provando, né? Tudo que aconteceu dentro dessa cirurgia. E o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado na minha vida, foi exaltado. E é isso que o Senhor faz, e é dessa forma que o Senhor trabalha, porque, na verdade, antes de tudo acontecer, aqui é a entrada, aqui fala da massa pélvica que deu. Deus, ele já sabia que tudo que nós passamos, missionários, o Senhor já sabe. O tempo que você vai viver, qual vai ser a maneira que ele vai te levar de volta. Então, assim, Deus já sabe tudo que você vai viver, nós não sabemos. E o milagre já somos nós. Então, através disso aí, mais uma vez, eu pude ver o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. É diagnosticado mesmo, né? Como um tumor não explicado. Não explicado. Meu Deus. E eles então conseguiram tirar? Tirou inteiro. Sem romper, sem causar nenhum outro dano? Tirou inteiro, tirou intacto. Tem data, tudo certinho, foi no mês de agosto de 2022. Exatamente. Glória a Deus. Deus mais uma vez provando que estava, né, ali com você. Claro, não temos muito tempo para esclarecer muito, mas tudo isso por causa de quando ainda quando criança, né, ela conta muito detalhes quando ela está gravando para mim, né, de coisas que aconteceu lá, e aquilo foi acumulando, e Deus, para não deixar nada que não é bom dentro, ele permite essa situação também para tirar e falar: agora você está limpa, livre, leve, solta, curada, habilitada para falar. Jesus faz. Exatamente. Nada daquilo que foi mal, que entrou dentro de mim, vai ficar. Oh, coisa linda. Verdade. Porque Jesus, ele faz uma purificação, né? E eu já vi testemunho de pessoas depois
eu não me lembro bem agora, eu acho que foi a bispa, que depois de umas situações também que aconteceu na infância, não foi a bispa, não, foi a pastora Ellen Cristiano. Depois de Jesus ter feito. Um beijo, pastora Ellen, minha amiga. Depois de Jesus ter feito algo extraordinário na vida dela, e um dia, antes, na vida de pecado que ela vivia, ela tinha feito um pacto de sangue com os demônios, quando ela não conhecia Jesus. E depois de liberta, anos depois de liberta, salva pelo Senhor, ela sente uma queimação no estômago, assim, sabe, pastor? E ela levanta com aquilo lá, dá uma tossida e ela coloca todo aquele sangue que ela havia tomado, sangue de gente, tá? Gente, pessoas humanas, ela tinha tomado para fechar aquele impacto com Satanás. E um dia ela tirou, o Senhor permitiu que aquilo saísse tudo de dentro dela. Porque quando uma vez por Cristo somos redimidos, lavados, não fica nada, nada, nada que o inimigo colocou dentro do ser humano, né? Porque ele é maldoso, tá? Ele é maligno e ele faz também. Ele copia e ele consegue fazer as maldades. E ela foi liberta por completa. E Jesus fez ela lembrar que foi aquele pacto que ela, daquele sangue que ela tomou aquele dia, saiu. Então, esse tumor que tiraram sem acontecer nada, foi a maldade que colocaram dentro da senhora Verdade. quando era criança, que não vai ser nesse testemunho. Gente, ela é um livro de milagre, entendeu? Verdade. E eu estou vendo uma necessidade que o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração para falar. Amém, irmã. Em questão do meu pai. Então, assim, os anos foram passando Aqui, irmã. e meu pai, ele se arrependeu, né, de coisas que ele fez. Minha mãe se manteve ali na presença do Senhor. Meu pai, ele aceitou Jesus, Glória a se Deus. rendeu aos Foi caminhos do Senhor e ele foi salvo. Glória a Deus. Jesus perdoou os pecados dele, né? Exatamente. É E igual. você perdoou seu pai também? Sim, perdoei meu pai, consegui, graças a Deus, perdoar meu pai, consegui conviver com ele, olhar nos olhos dele, entendeu? Então o Senhor fez isso aí, porque é a base missionária, é o perdão. Eu preciso amar e perdoar. Eu preciso fazer o que Jesus faria no meu lugar. E perdoar o imperdoável. Porque no decorrer da minha vida, um dia também eu precisei ser perdoada. Um dia também eu precisei ser amada. Um dia também eu entendi que eu não poderia me tornar o que fizeram comigo. E muitas das vezes isso acontece, né? A gente se torna o que fizeram com a gente, principalmente quando são pessoas, geralmente são pessoas próximas. Jesus deixou um exemplo. Quem traiu estava na mesa. Quem negou estava na mesa. Mas o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ali, graças a Deus, meus pais já dormem no Senhor, mas a minha mãe deixou um legado muito grande. E eu louvo a Deus que se ela tivesse viva, ela estaria aqui, né? Também falando. E eu louvo a Deus por ele ter me dado essa oportunidade. Também teve um período da minha filha Letícia, ela teve 9 anos nas drogas. E o que eu quero te falar? Às vezes você tem um filho ou um ente querido passando por essa condição. Ame o seu filho, ame o seu esposo. Você não vai amar a condição, você vai amar a pessoa. Você precisa amar, você precisa ser Jesus. E uma das orações nesse período que o Senhor me ensinou era para que Deus gerasse no coração da minha filha confissão e arrependimento. Quando você ora dessa forma, Deus cria um caminho, Deus vai lá naquele lugar que, se ele chamar a alma dessa pessoa, essa pessoa vai ouvir, vai obedecer dentro do livre-arbítrio que ela tem. E ali vai restaurar. O Senhor restaurou minha filha, deu um nome para ela, deu um esposo também que era na mesma condição, deu uma família para ela. Hoje ela tem o Samuel, Helena Caminho e ela adorando o nome do Senhor. Glória a Deus! Oh, maravilha! Só Jesus faz isso. E eu quero agradecer. Amém, amada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E na minha vinda para cá, eu falava com meu esposo, eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Eu lembro que eu te falei, missionária, eu não sei ainda como eu vou. O Senhor vai me levar, o Senhor vai me colocar aí. E Deus colocou alguns detalhes que precisava, né? No lugar certo,
para mim estar aqui. Até meu marido que não ia tirar férias agora. Tirou! Deus antecipou as férias dele para estar aqui nesse momento e eu pude entender que quando Deus ele tem um propósito, ele garante. É então, verdade. ele reescreve, ele aprovou, foi um convite do céu para mim estar aqui, foi um convite de Deus, eu ouvi todos aqueles testemunhos, né, do seu canal, a maneira que Deus te usa, ela é tremenda. A forma que Deus te usa, você já é um canal. E através da sua vida, o nome do Senhor está sendo glorificado, porque existem milhões e milhares de testemunhos, só que as pessoas não contam, não falam. O Senhor não mudou, Ele continua fazendo. É verdade. E essa forma aí que Deus te colocou nessa brecha é para o nome dele ser glorificado. Então eu creio que vai alcançar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vão vir aqui e eu creio que a sua fé, à medida de cada testemunho contado, ela é renovada. Acrescentada. Exatamente, a cada dia. E você já é um milagre. Portas alargadas, vai correr o mundo mesmo, vai entrar em lugares. A nossa entrevista de hoje, ela está entrando em cadeias. Eu creio. Com o livramento da minha filha, hoje eu trabalho com mulheres na APAC. Que a APAC é um sistema prisional. O Senhor me levou lá. Hoje eu consigo conviver com pessoas difíceis, porque o segredo é, às vezes você convive com uma pessoa difícil, você nem quer. Mas Jesus nos ensinou a olhar a alma. Aquela pessoa se tornou o que fizeram. Então, nós precisamos aprender a olhar as pessoas por dentro. Não o que ela faz, mas o que ela está carregando. E quando eu sou Jesus na vida da pessoa, eu vou fluir, eu vou amar, eu vou entender, eu vou abraçar. E eu vou fazer o que Jesus faria no meu lugar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E eu quero dizer que o nosso Deus, ele não mudou. Eu quero dizer que ele entra em lugares, ele muda quadro, ele muda situação, ele muda história. E tudo que eu vivi até hoje não foi luta, não foi provação. Foi um caminho de milagre. Glória a Foi Deus. Testemunhos sendo gerados. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar e te dizer, muitas vezes você está deitado em cima do seu milagre. Você está deitado no colo do Pai. Muitas vezes basta você usar a sua voz, a sua boca, uma palavra de autoridade no mundo espiritual, para que Deus mude a história, para que Deus mude o quadro. Mas eu estou aqui nessa manhã. Eu não sei em que momento vai chegar para você, mas seja qual for o tempo e o momento, Deus está querendo te pegar por dentro. Muitas vezes você vai passar por uma desconstrução. Muitas vezes você precisa tirar o ego do trono e colocar Jesus no centro. Ele precisa ser a base. Glória a Muitas Deus. vezes você vai se sentir humilhado, você vai falar, meu Deus, mas por que isso e por que aquilo? Mas qual que tem que ser a sua oração? Deus, começa primeiro em mim. Porque quando Deus começa primeiro em nós, ele faz a nossa visão mudar, ele faz a gente ver de uma forma diferente aquilo que você não enxergava, você pode enxergar naquele momento. Feche seus olhos. Nesse momento, Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. Glória a Deus. Eu quero bem dizer o seu nome. Receba, Senhor, essa Porque oração. se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o Senhor ter gerado em mim esse desejo de entender que o Senhor é tudo que eu tenho e precisava, eu não estaria aqui. Mas nesse momento, eu não sei a condição dessa pessoa ouvir esse testemunho, mas eu sei que nesse momento, através do milagre que o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai alcançar essa pessoa. O Senhor vai mostrar para ela que o Senhor não mudou, Aleluia. que o Senhor mesmo, que o Senhor faz, que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. O Senhor é o Deus de Isaac, de Jacó. O Senhor faz o impossível. Começa a gerar, Senhor, em corações. Começa a ressuscitações. Começa a mudar quadro e história. Mas que essa vida, Deus querido, possa entender que se o Senhor não fizer no interior, porque muitas vezes para vivermos o milagre, vamos precisar entender que o maior milagre somos nós. Alcança a vida, Senhor. Cria caminho.
E o Senhor sabe o dia, a hora e o momento. Tem pessoas que estão há tantos anos passando por processos e situação. E muitos falam, ainda não morreu, nem sei por que ainda está vivo. Mas eu sei de uma coisa, se o Senhor está mantendo com vida, é porque ainda há esperança e vai ser um testemunho que vai alcançar muitas vidas. Eu quero te agradecer pela vida, pela família da missionária Zilda. E eu sei, Deus, que o que o Senhor vai fazer na vida, já está gerando na vida dessa família, porque no mundo espiritual já aconteceu, vai continuar impactando. Porque teve um momento na vida dela que ela entendeu o chamado. Ela gerou na dor, ela não parou, ela se posicionou. E através dela se posicionar, ela está aqui, Pai, sendo e fazendo aquilo que o Senhor faria no lugar dela. Eu te louvo. Eu te agradeço e que a cada dia a casa dela possa ser um cenário de milagre. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Deus, eu sou pó e cinza. Eu estou aqui pela tua misericórdia, pela tua graça. O Senhor é tudo na minha vida. Eu sou o Senhor pequena, mas grande é o Senhor. Eu te louvo porque um dia o Senhor me alcançou. Eu te louvo, Deus querido, porque um dia o Senhor me viu e eu entendi que o melhor lugar é aos teus pés, o melhor lugar é na tua presença. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. E seja, Senhor, para quem ouvir e ver esse podcast, seja para essa pessoa o que eles precisar, que o Senhor seja, em nome de Jesus. Tem um testemunho, tem um louvor pequenininho, que às vezes a gente canta hino, ô missionária, e você não presta atenção na letra, mas é assim, ó, bem pequeno, que eu até vim cantando ele no caminho. Eis-me aqui, me fiz disponível, então usa-me. Só Ele. Só Ele. Me fiz disponível só para te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para sua glória, somente para sua glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. Entrou aqui, tá? Amém. Quando entra, não sai mais. Foi o Senhor que nos apresentou. Obrigada Glória por a ser Deus. essa mulher valente, Amém. corajosa, mulher de Deus. Amém. Ó, fez eu chorar. Deus é fiel. Muito alegre, muito feliz, muito satisfeita. Ela prova que ela me acompanha. Vocês viram que ela termina o testemunho. Ela emenda na oração, coisa boa. Isso aí é conexão. E muito, muito, muito obrigada. Viajar 14, né? Horas aí não é brinquedo, Eu disse, meu marido, não. nós estamos dando volta na terra, porque não chega. Enfrentou uma chuva, né? Sim, sim. Mas Jesus trouxe em segurança, porque eu estava conectada em oração, Glória a clamando, Deus. guarda, guarda, né? Jesus Quero agradecer a todos guardou. que oraram, sabe, missionária? Sim, pode agradecer. Muitas pessoas oraram. Teve pessoas, a gente fez até uma ação social. E Deus foi tão maravilhoso. As pessoas que ganharam lá o sorteio, eles devolveram o valor para nos abençoar. Oh, maravilha! E eu quero agradecer os amigos, pastores. Tem muitas pessoas que oraram. Pessoas, assim, com uma condição financeira bem, assim, restrita, abençoaram também, porque é o passo de fé. Estar aqui foi um passo de fé. Então, louvo a Deus pelos todos os membros da minha igreja. Governador Valadares também é do Senhor Jesus. Amém. Juiz de Fora é do Senhor Jesus. Então, eu agradeço a Deus todas as pessoas que Ele me apresentou. Que Deus dê 100 vezes mais para todos vocês que ajudaram essa preciosa estar aqui hoje comigo no Resgatando Valores para contar o que Jesus fez na vida dela.
Muito obrigada por vocês existirem. Não fica só em você essa bênção, seja também uma bênção na vida de mais uma pessoa. Sabe como você pode ser uma bênção na vida de outra pessoa? Pega esse link e manda para ele, manda para ela, copia, cola e manda, envia para mais pessoas entenderem que Jesus não está de braço cruzado parado, Jesus está em movimento. Ele continua operando milagres, prodígios e maravilha. Enquanto nós, igreja dele, corpo de Cristo, estiver aqui na terra, Jesus está agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos aí. Minas Gerais, um grande beijo a todos vocês. De onde mesmo a cidade? Esqueci já. Governador Valadares. Governador Valadares. Que Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos. Igreja Adoração em Vida, um abraço a todos. Um beijo também para acompanhar. Recebam aí o meu carinho, o meu abraço e que Deus continue abençoando a todos vocês. Muito, muito obrigada, minha amiga. Agora a gente vai bater um papo juntas, tá bom? Sim, obrigada. Que Deus em Cristo continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família e todos ao seu redor. Gerar milagre dói, mas eu vou dizer, vale muito a pena, porque no final é vitória sem dúvida. Amém. O processo tá doendo? Aguenta firme, não vai te matar. Você vai conseguir dar a volta por cima, chegar do outro lado, porque quem vai nos conduzir é o Senhor Jesus. Aguenta. Se tiver 1% de chance, acredite que 1% Deus faz um reviravolta. Lembra o testemunho? Tinha 1% e Jesus restituiu a visão da serva dele, tá bom? Confia e crê, porque esse Cristo ao qual nós pregamos e vivamos aquilo que a palavra dele diz, ele faz e ele é mestre especial em fazer milagres nas nossas vidas. Eu comecei com o coração assim, agora eu termino com o coração desse tamanho. Quase explodindo de tanta alegria, porque tudo isso aqui só Jesus faz. Eu tenho uma promessa, eu acreditei na promessa e eu descansei na promessa, mas não fiquei de braço cruzado. Eu fiquei em movimento e hoje eu estou vendo essas promessas acontecerem na minha vida, porque o segredo de tudo isso, eu vou contar. Sabe qual é o segredo de tudo isso? Obediência. Quando nós obedecemos os comandos do céu, do Senhor, de Deus, nós vivemos o sobrenatural. E o inimigo fica furioso. E sabe que eu fico? Feliz da vida, porque esse eterno está comigo, está com você, está conosco. Verdade. E em Cristo, é nele, tá? Nele que nós somos vencedores, tá bom? Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Vou tirar umas férias aqui. Conto com as orações dos meus seguidores, dos meus irmãos, dos meus amigos, mas em breve estaremos juntos. Enquanto eu confio, o Senhor Jesus faz. Por isso, não desista do seu sonho. Confie e acredite. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.